Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim! Na nossa aula de número 23, vamos aprender um pouco sobre a classe de palavras pronomes. Aqui está a habilidade, certo? Porque é relevante aí a gente estudar este conteúdo, tá bom? E antes, vamos de poesia, tá certo? Trouxe uma poesia dessa antologia Caminho da Poesia e vou recitar para vocês o poema O Gato, de Marina Colasanti. No alto do muro, pulando no escuro, miando no mato, entrando em apuro, é o gato seguro, de antigo passado e jeito futuro, movimento puro, ar sofisticado. É o gato, de fato. Só pode ser gato esse bicho exato, acrobata nato, que só cai de quatro. Então vamos lá. Então vamos primeiro conceituar aí a classe de palavras, né? Pronome. Então pronome é a classe de palavras que substitui ou acompanha o substantivo, também conhecido aí como o nome, certo? Existe o pronome substantivo, que são as palavras que substituem o substantivo em determinada frase. Então, esses pronomes substantivos, eles são ideais para evitar repetição durante a produção textual. Com isso, seu texto fica muito mais valorizado. Então, como o pronome ele pode substituir ou acompanhar, ele se classifica assim também. Quando ele substitui o substantivo, trata-se aí de um pronome substantivo. Exemplos para vocês. Sara fez os exercícios de língua portuguesa. Então, temos ali o substantivo, ó, Sara, né? Que foi aí substituído pelo pronome ela. Ela fez os exercícios de língua portuguesa. Portanto, aí, ela é um substantivo, é um pronome, né, substantivo, substituindo o substantivo Sara. Outro exemplo. Emanuel e Samuel foram ao parque. Então, temos aí o substantivo, ó, próprio, né, Emanuel e Samuel, sendo substituído por eles. Eles foram ao parque. Mais exemplos. Alguns alunos saíram mais cedo que outros alunos. Então, a gente observa que tem a repetição, né, da palavra alunos, alunos. Então, para não ter essa repetição, a gente vai trocar. Fica assim, ó. Alguns alunos saíram mais cedo que outros. Então, esse outros aí é um pronome substantivo, que está aí substituindo, né, evitando essa repetição do substantivo aluno, alunos. Outro exemplo. Minha irmã trabalha numa loja. E a sua irmã? Certo? Ali tem mãe, mas é irmã. Foi um errozinho de digitação. Então, ó, minha irmã trabalha numa loja. E a sua? Para não ter essa repetição de irmã, né? Então, a gente substitui aí, mais uma vez, pelo pronome substantivo, sua. Esta revista é excelente. Levei a revista para o trabalho. Então, ó, esta revista é excelente. Levei-a para o trabalho. Então, fica assim, na sua produção textual, fica um texto mais rico, sem repetições. Então, o uso do pronome, como vocês estão vendo, é essencial. Então, ó, o pronome substantivo a está substituindo aí a palavra revista. Temos também o pronome adjetivo. O pronome adjetivo tem como função acompanhar, determinar e modificar os substantivos. Então, diferente do pronome substantivo, ele não vai substituir, mas vai aí acompanhar, certo? Determinar ou modificar. Exemplos. Os pensamentos voam como o vento. Então, ali, ó, temos a presença do pronome meus. Então, meus pensamentos voam como o vento. Essa palavra aí, meus, não substitui o pensamentos. Como vocês estão vendo, está juntinho, né?
modificando aí. Então, meus pensamentos. O substantivo abstrato pensamentos foi modificado com o acréscimo do pronome possessivo meus. Assim, não se trata de qualquer pensamento, mas os pensamentos de alguém. Neste caso, os meus pensamentos. A classe de palavras pronomes, dentro dela existem diversas classificações, mas nessa aula nós vamos aprender algumas, tá certo? Então, ó, temos aqui as pessoas do discurso, que são os pronomes pessoais. Então, quem são essas pessoas do discurso? Ó, a primeira pessoa é aquela que fala. Então, pode ser eu, né, que eu estou falando, a primeira pessoa do singular, ou pode ser também nós, que é a primeira pessoa aí do plural. Então, é aquela que fala. A segunda pessoa é aquela com quem se fala, certo? E a terceira pessoa, aquela de quem se fala. Então, vamos conhecer aí os pronomes pessoais. Tem aqui uma tabela, onde a gente divide aí os pronomes pessoais em singular e plural aí, né? O número. A pessoa, como a gente viu, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, certo? Pronome pessoal do caso reto, que são essas palavras, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles podem ser átono ou tônico. Então, os átonos são me, te, né? O, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e se. E o tônico, mim comigo, ti contigo, ele, ela, si consigo, nós conosco, vós convosco, eles, elas, si consigo. Tá bom? Então vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto. Então, este tipo de pronome funciona como sujeito, certo? Por exemplo, eu vou ao parque. Então, esse pronome aí, eu, ele vai ser o sujeito, porque quem vai ao parque? No caso aí, eu. Então, eu, sujeito. Mais o verbo, que é o verbo ir, né? E o complemento. Outro exemplo ali. Nós estávamos muito empolgados. Então, aí esse nós também é um pronome do caso reto, ó, que ele serve aí, funciona aí como sujeito. Então, nós, sujeito, estávamos. O verbo e o complemento. Muito empolgado. Trouxe aqui outros exemplos para vocês. Então, temos aqui, ó, as flores desabrocharam ontem. Então, essas flores aí são os substantivos, né? Flores, acompanhado aí do artigo as flores, que também tem a função aí de sujeito, o verbo e o complemento. Meu irmão e a vizinha dele, ó, mais substantivos, foram ao mercado juntos e também sujeito. Então, temos aí sujeito, verbo e complemento. E esse sujeito formado por substantivos. Então, a gente agora substitui, utilizando aí os pronomes do caso reto. Então, quando eu digo as flores desabrocharam ontem, posso substituir pelo pronome do caso reto elas. Elas desabrocharam ontem. E aí também vai estar desempenhando aí uma função de sujeito. Elas, nesse caso aí vai ser sujeito, mais verbo, mais complemento. Meu irmão e a vizinha dele foram substituídos aí por eles. Então, eles foram ao mercado juntos. Também, sujeito, mais verbo, mais complemento. Vamos agora conhecer outro tipo de pronome, que são os pronomes do caso oblíquo, tá bom? Então, ó, os pronomes do caso oblíquo funcionam como complemento do enunciado. Em alguns casos, devem vir acompanhados de preposição para que o enunciado tenha sentido. Nesses casos, são chamados de pronomes oblíquos tônicos, quando tem essa presença da preposição. Quase não precisem estar acompanhados de preposição e são chamados de pronomes oblíquos átonos. Então, trouxe alguns exemplos para vocês aqui de pronomes oblíquos tônicos, certo? Então, ó, esse livro foi dedicado a vós. Então, sujeito,
mais verbo mais complemento. E ali a preposição uau, tá? Esse livro foi dedicado a vós. Os alunos vieram até mim, também ali tônico, né? Porque tem a preposição até. Elas falaram muito bem de nós, mesmo caso. Então, pronomes oblíquos tônicos. Temos agora os pronomes oblíquos átonos, que são aqueles, né, que nunca são precedidos por preposição, não precisa. E eles podem aí representar algumas funções, certo? Função sintática desses pronomes aí. Temos 5 exemplos aqui. O primeiro, ele pode ser objeto direto. Então, mi, ti, si, o, a, nos, vos, os, as, né? Repete assim, quase em todos, mas muda aí a função. O segundo, objeto indireto. O terceiro, adjunto adnominal. O quarto, complemento nominal. E o quinto, sujeito acusativo. A gente vai ver nos próximos slides mais explicação sobre essas funções. Então, os átonos, né, repetindo, são pronomes que nunca são precedidos por preposição. E aí, vamos analisar aqui primeira função, objeto direto. Então, a primeira função, objeto direto, certo? Quando complementam aí o sentido de um verbo transitivo direto. Porque o verbo transitivo direto aí, ele pede um complemento, tá bom? Então, eu o esperei por anos. Elas se amam. Então, aquele o ali e aquele se são pronomes aí oblíquos átonos, com a função de objeto direto, tá bom? Se o verbo terminar em m, ão ou on, os pronomes o, a, os, as assumirão as formas no, na, nos e nas. Por exemplo, ó, eles esperam-na impacientes, tá? As piores notas eles sempre reservam e dão-nas aos alunos que pouco participam das aulas. Então a gente vê aí, né, que é uma linguagem bem formal e que a gente precisa conhecer, saber utilizar esses pronomes para quando a gente estiver produzindo aí o nosso texto, saber utilizá-los aí de uma maneira formal, de uma maneira que seu texto fique bem organizado. A segunda função aí do pronome oblíquo átono é o objeto indireto, tá bom? Quando complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Então, ó, ela não lhe obedeceu. Eles se obedecem, obedecemos-lhes cegamente. Se o verbo transitivo indireto terminar em vos e se o objeto indireto for nos ou vos, o S do verbo deve ser retirado. Por exemplo, perdoamo-nos. Temos também aqui, ó, a função de adjunto adnominal. A construção sintática será verbo, pronome oblíquo átono e substantivo. Então, ó, roubaram-lhes os passaportes, cortaram-me as roupas no trote. Quarta função, complemento nominal. Quando complementar o sentido de adjetivos, advérbios ou substantivos abstratos. Então, exemplo ali, sou-te fiel, tenha-me respeito. Quinto, sujeito acusativo, outra função aí, a última, né? Quando o complemento de fazer, mandar, ver, deixar, sentir ou ouvir for uma oração cujo verbo esteja no infinitivo ou no gerúndio. Então, deixaram-me ficar naquele espaço. Sentia puxar minha bolsa. Certo. Agora vamos conhecer outro tipo aí de pronome, tá bom? Tem muito mais, mas vamos agora falar um pouco do pronome de tratamento. Então, os pronomes de tratamento, eles são utilizados como alternativas para os pronomes pessoais em linguagens mais formais ou técnicas. Mesmo sendo utilizado para se referir ao interlocutor, é importante que o pronome de tratamento sempre seja empregado na terceira pessoa. Então, ó, temos aí os pronomes de tratamento familiar e também o cerimonioso. Familiar é o que a gente usa assim no dia a dia, serve para falar com nossos colegas, com nossos familiares. Então, no dia a dia,
é comum a utilização dos pronomes de tratamentos para nos referirmos às pessoas nas mais diversas situações de comunicação. Em determinada circunstância de fala, os interlocutores são pessoas que fazem parte do convívio social ou da intimidade do emissor. Nesse caso é uma comunicação mais informal e por isso utiliza-se as formas de tratamento você ou vocês. Como exemplo, ó, vocês podem falar mais baixo? Perguntou a professora de Química na sala de aula. Júlia, se você precisar de ajuda, é só pedir. Primo, você quer um chocolate? João e Maria, vocês precisam de mais água? Perguntou a vizinha. Então aí, frases com exemplo aí de um tratamento mais no dia a dia com pessoas próximas, certo? O ambiente de trabalho, os atendimentos hospitalares e bancários são exemplos aí de contextos comunicativos mais formais. Então, nesses casos, utiliza-se, né, as formas de tratamento senhor, senhora. Como exemplo aí, o senhor pode solicitar as notas fiscais no setor de atendimento ao cliente, orientou o fiscal da loja. As senhoras desejam ajuda? Perguntou o agente de segurança às clientes. Os senhores desejam fazer o pagamento com cartão de crédito ou de débito? Perguntou o vendedor aos empresários. Então temos aí essa diferença, né? Se eu estou ali no ambiente de trabalho, num ambiente mais formal, tenho que utilizar aí esses tratamentos diferenciados. Então eu trouxe aqui mais outra tabela, dessa vez para apresentar alguns pronomes de tratamento para vocês. Então temos ali o pronome ó, você. Todos eles têm abreviatura, vocês podem observar ali, no singular e no plural. Então, você, como a gente viu, é mais para um tratamento íntimo, né? Familiar. Vossa Alteza ali, ó, utilizado para príncipes, princesas, duques. Vossa Eminência, para cardeais. Vossa Excelência, ó, altas autoridades do governo e oficiais das Forças Armadas. Vossa Magnificência, para reitores de universidades. Vossa Majestade, para reis, imperadores. Vossa Meritíssima, juízes de direito. Vossa Reverendíssima, para sacerdotes. Vossa Senhoria, para altas autoridades. E é frequente na correspondência comercial. Vossa Santidade, para o Papa. Senhor, Senhora, um tratamento respeitoso em geral. E agora nós vamos praticar um pouco, tá certo? Trouxe alguns exercícios aqui para vocês. Então, primeiro, ó, complete com pronomes pessoais de caso reto. Então, tem ali, desci e Renato subiu. Então, a gente observa o verbo, né? Se é desci, então, fica como? Isso. Eu desci e Renato subiu aí. Coloquei aí o pronome pessoal eu, que concorda ali com o verbo. Então, já fizemos o dever de casa. Então, ó, pronome nós, caso reto, que, relembrando, tem a função aí de sujeito. Encontrar os amigos no shopping. Então, eles. Não conseguiu cortar o tronco da árvore. Ele. Segundo, substitua as palavras sublinhadas por pronomes pessoais também aí do caso reto. Então, ó, Juliana, um substantivo, né? Tem medo de cachorro. Então, a gente pode substituir aí, ó, ela tem medo de cachorro. Letra B. Eu e Luciana gostamos muito de viajar. Então, nós gostamos muito de viajar. As crianças necessitam de amor e compreensão. Então, ó, elas necessitam de amor e compreensão. Tá bom? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu vou receber vocês com muito carinho, tá certo? Até a próxima aula!